plenário aprova a PEC que abre o voto dos parlamentares em todas as decisões do Legislativo. Renan Calheiros rebate críticas sobre a tramitação de matérias entre o Senado e a Câmara. A mini-reforma eleitoral vai ser votada no plenário, mas a validade das medidas no ano que vem ainda é dúvida. E um projeto que pode reescrever a história do Brasil. O Jornal do Senado está começando. Boa noite. No dia em que os restos mortais de João Goulart foram exumados para determinar o que matou o ex-presidente, senadores apresentaram um projeto que, se aprovado, vai ajudar a reescrever a história do Brasil. Eles querem anular a sessão do Congresso em que a presidência da República foi considerada vaga antes de Jango ir para o exílio. Atenção! O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Na madrugada do dia 1º de abril de 1964, o presidente do Congresso, Auro de Moura Andrade, declarou vago o comando do país, quando o presidente da República, João Goulart, estava em Porto Alegre. O episódio deu início à ditadura militar, que só terminou 21 anos depois, em 85. Mas os senadores Pedro Simon e Randolfo Rodrigues querem reescrever essa história. Eles apresentaram um projeto que reconhece os excessos daquela noite e anula a sessão do Congresso. O que nós pretendemos com este projeto de resolução é resgatar a história, a memória nacional, é resgatar os valores da democracia. Foi um ato de violência, foi um ato de arbítrio, foi uma usurpação em que o Senado Federal foi desautorizado pela plenitude do Congresso Nacional pelo que ele atuou. O projeto tem o apoio de 123 parlamentares. O presidente Renan Calheiros prometeu votar a proposta na sessão do Congresso marcada para o dia 19. Eu acho uma oportunidade para que nós possamos eliminar da história do Brasil essa mancha. E a exemplo do que nós fizemos simbolicamente devolvendo o mandato a Luiz Carlos Prestes, nós deveremos anular essa sessão, essa fatídica sessão do dia 1º de abril. Os senadores apresentaram o projeto no mesmo dia em que os restos mortais de João Goulart foram exumados em São Borja, no Rio Grande do Sul. O pedido foi feito pela Comissão da Verdade e autorizado pela família para apurar a causa da morte do ex-presidente. Jango morreu no exílio, em Mercedes, na Argentina, no dia 6 de dezembro de 1976. O ex-presidente teria sofrido um infarto, mas não houve autópsia. A suspeita de que ele foi envenenado surgiu numa entrevista do ex-policial da ditadura uruguaia, Mário Neira Barreiro, feita pelo jornalista da TV Senado, Deraldo Goulart. Conseguimos colocar um comprimido em aqueles remédios que eram importados, que vinham da França. A entrevista faz parte do documentário Jango em 3 atos, que conta a vida, o governo e o exílio do ex-presidente. No documentário, em determinado momento, ele diz: eu ajudei a matar seu pai, ao filho João Vicente, ao filho do Jango, que estava junto nessa entrevista. O João saiu com a certeza de que o Jango, nesse período no Uruguai, ele era espionado. Os restos mortais do ex-presidente chegam a Brasília nesta quinta-feira pela manhã e serão recebidos com honras militares fúnebres concedidas a chefes de Estado. Vão participar da cerimônia a presidente Dilma e os ex-presidentes Lula, Fernando Collor e José Sarney. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso não vai comparecer porque se recupera de uma doença. Da base aérea, o caixão vai para o setor de perícia da Polícia Federal aqui em Brasília. Nesta quarta-feira, o presidente do Senado rebateu críticas do presidente da Câmara sobre o trâmite de matérias entre as duas casas. O estopim foi uma declaração do presidente da Câmara sobre o voto aberto. Com os deputados, está uma proposta do Senado que acaba com o voto secreto apenas nas cassações de mandato. E com os senadores, a PEC da Câmara, que prevê voto aberto em todas as decisões do Legislativo. A Câmara está esperando o Senado votar. E ele está esperando a Câmara votar. Então é um jogo de empurra. O presidente do Senado lamentou o comentário. Falta a Câmara fazer o que o Senado faz. Tudo que a Câmara vota, o Senado vota, quase que automaticamente.
pelo menos as matérias que são importantes, a Câmara deveria votar. No plenário, Renan Calheiros listou 29 projetos aprovados pelo Senado e que ainda aguardam decisão da Câmara. Rito de tramitação das medidas provisórias, fim do voto secreto para perda de mandato de senadores e de deputados. Há mais de um ano nós tínhamos votado essa matéria. Então não tem sentido de jeito nenhum que essas matérias que o Senado aprova, elas não sejam deliberadas pela Câmara, mesmo para recusá-las. Totalmente injusta qualquer acusação de, abre aspas, jogo de empurra. O Senado tem produzido, e tem o seu testemunho disso, tem encaminhado matérias para a Câmara. E, de fato, nós não temos tido a reciprocidade. Salta aos olhos que a Câmara não tenha deliberado ainda sobre o comércio eletrônico. Há mais de 12 meses, essa matéria repousa nas gavetas, nos escaninhos da Câmara. O presidente da Câmara também responsabilizou o Senado pela aprovação das chamadas pautas-bomba, projetos com impacto nas contas do governo. Pauta-bomba da PEC 300, ela foi aprovada por unanimidade no Senado Federal e mais, se esmeraram mais, votaram os 2 turnos num dia só. Tornar a corrupção crime hediondo é pauta-bomba, garantir ao cidadão o direito de resposta, como estabelece a Constituição, é pauta-bomba, regulamentar a legislação que pune juiz e membro do Ministério Público que cometeu crime, é pauta-bomba, ao invés da aposentadoria. São essas matérias que estão lá. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a mini-reforma eleitoral. O texto, já aprovado uma vez pelo Senado e modificado na Câmara, tramita em regime de urgência. Os destaques apresentados agora pelos senadores vão ser analisados diretamente no plenário. O texto do projeto limita a contratação de cabos eleitorais. Também não vão ser permitidas algumas peças de propaganda, como outdoors e cavaletes. Foram criadas ainda novas regras para a realização das convenções partidárias, o que provocou polêmica. Alguns senadores temem que as mudanças não sejam válidas para o ano que vem, porque alteram o processo eleitoral fora do prazo. Eu entendo que a grande maioria do que foi aprovado nessa matéria possa valer já para a sessão de 2014. Mas cabe aí uma consulta jurídica. Eu acho que a Comissão de Constituição e Justiça deve fazer uma consulta, pedir um parecer jurídico do TSE, para que eles possam se pronunciar, dizendo o que vale desta reforma para não ficar insegurança jurídica na cabeça dos candidatos e da própria população. O Senado entregou hoje a medalha Ulisses Guimarães a 5 parlamentares que contribuíram para a Constituição brasileira. O ex-presidente da República e atual senador Fernando Collor de Mello recebeu a medalha por ter colaborado com a implementação da nova Carta Magna. Também foram homenageados o senador afastado e atual ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, e os senadores José Agripino, Lídice da Mata e Oswaldo Sobrinho. Todos foram deputados constituintes. Outras 20 pessoas foram condecoradas com a medalha Ulisses Guimarães numa sessão solene do Senado no mês de outubro. Um projeto para tirar um peso das costas de crianças e adolescentes. O texto aprovado hoje na Comissão de Assuntos Sociais estabelece que as mochilas com material escolar devem levar no máximo 15% do peso corporal. Um estudante com 40 quilos, por exemplo, só poderia carregar 6 quilos na mochila. Cena comum nas escolas de todo o país. Estudantes carregando mochilas pesadas, cheias de livros e cadernos. Eu acho totalmente desnecessário, porque nem sempre todos os livros são utilizados. O volume excessivo de material pode prejudicar a saúde. De vez em quando eu sinto dor na coluna, dependendo do dia, o tanto de material, caderno, livro. Além do transporte público, de manhã, lotado, gente indo para o trabalho, chegam com as colunas toda doendo. Alguns colégios oferecem espaços para evitar que crianças e adolescentes carreguem tanto peso. É o caso dessa escola pública em Brasília. Mas não existem armários suficientes para todos. E para ter conforto, os estudantes têm que pagar uma taxa mensal de R$ 70. Acho que 1/3 das pessoas aqui tem armário e tem que pagar pelo armário. Eu acho que isso não deveria acontecer, porque não é todo mundo que tem condição. Este ortopedista explica que a maioria dos problemas de coluna na vida adulta são gerados na infância e na adolescência. A maioria dos problemas da coluna elas estão relacionados com a postura e com as lesões que são consideradas
musculares, as contraturas musculares, a sobrecarga muscular, as dores que a gente chama miofaciais na região da coluna. Então, essas dores e essas lesões, elas vêm desde a adolescência, desde a época em que essa criança, esse adolescente, ele é submetido a uma sobrecarga. Um projeto de lei em análise no Senado estabelece que estudantes devem carregar na mochila o equivalente a, no máximo, 15% do peso corporal. Nós temos aí uma entidade científica americana que mostra que limitou em 15%, através de estudos, o peso corporal como limite do peso do material a ser carregado pelas crianças. Mais eficaz do que definir o peso da mochila é definir o modelo da mochila. Hoje em dia nós temos aí as mochilas com rodinha, que podiam ser um padrão adotado nas escolas estaduais e municipais. Para garantir que a medida seja cumprida, a relatora da matéria na Comissão de Assuntos Sociais acrescentou um dispositivo que obriga as escolas a oferecerem armários para todos os alunos. A Sociedade Brasileira de Ortopedia prevê que 60% a 70% dos problemas de coluna na vida adulta foram desencadeados por peso excessivo carregado na infância e na adolescência. A proposta foi aprovada pelos senadores e ainda precisa ser votada em segundo turno na comissão. Ela vai acabar servindo, no meu entendimento, como uma orientação para as escolas. O fato é que alguma coisa precisa ser feita. Uma pesquisa do Data Senado, feita a pedido da Comissão de Educação, indica que a maioria dos brasileiros é a favor de passar a responsabilidade do ensino básico para a União. Atualmente, o governo federal transfere recursos, mas estados e municípios cuidam das escolas. O Data Senado ouviu 811 pessoas com 16 anos ou mais. A maioria defende que o ensino infantil, fundamental e médio passe a ser responsabilidade exclusiva do governo federal. 78,1% apoiam a mudança, 19,1% são contra e 2,8% não sabem ou não responderam. A pesquisa indica ainda que a federalização da educação é mais aceita nas classes de baixa renda. Entre as pessoas que ganham até 2 salários mínimos, a aprovação é de 80,4%. O percentual cai para 52,9% entre os entrevistados com mais de 10 salários mínimos. O ensino público é mal avaliado pelos brasileiros. 53,8% dizem que a qualidade é ruim ou péssima. Para 36,6% é regular. E apenas 9% classificam como ótima ou boa. O senador Cristóvão Buarque é autor de um projeto de lei que federaliza a educação básica. Eu creio que não há como dar o salto para a educação de base enquanto nós tivermos a educação de base como uma questão municipal. Não há como unificar a qualidade da educação deixando que o município rico cuide de sua educação e o município pobre cuide da sua. Só um processo de federalização é que vai permitir isso. A pesquisa sobre a educação foi feita no mês de setembro deste ano. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos. O fim do voto secreto nos legislativos de todo o país e em qualquer tipo de deliberação motivou intensos debates no plenário. A proposta de emenda à Constituição foi aprovada em primeiro turno por 54 votos a 10 e uma abstenção. Assim que o presidente do Senado anunciou a matéria, dezenas de senadores se inscreveram para discutir a proposta de emenda à Constituição. O fim do voto secreto em todos os tipos de votação é polêmico. Em nome da transparência, nós vamos ampliar a dependência, isto sim. A dependência histórica e lamentável do Poder Legislativo submetido ao Executivo. A população nos passa uma procuração. E quando alguém me passa uma procuração, como é que eu presto conta para ela se eu voto secretamente? Não há nenhuma desculpa para querer se esconder o voto neste Senado Federal. Já são 3 horas de discussão e os senadores ainda se revezam na tribuna. A proposta que está em debate muda o sistema de votação em todas as casas legislativas do país.
Se for aprovada, será possível saber, por exemplo, como os parlamentares votam nos processos de cassação de mandato, análise de vetos presidenciais e, no caso dos senadores, na escolha de autoridades. O voto aberto, no caso da escolha de autoridades, lança sobre todas elas um véu de suspeição. A hipótese de que um magistrado possa vir a decidir com favorecimento ou com animadversão em relação a um parlamentar em razão do seu voto. Numa república é não ter segredos. Numa república não cabe segredos. E quem não aguenta pressão, não venha para um parlamento. Nós exercemos uma representação que nos foi delegada por um cidadão que tem todo o direito de saber como vota o seu representante no Congresso Nacional. O último a falar foi José Sarney. O mais experiente senador da Casa recomendou a manutenção do texto constitucional. Nós vamos abrir o Congresso às influências do poder econômico, do poder político e de toda espécie de poder, se nós nos submetemos a destruir, pouco a pouco, como algumas vezes estamos fazendo, a democracia. O repórter Tiago Tiburcio tem outras informações sobre a votação desta quarta-feira. Tiago. Por volta das 8h30 da noite, as votações começaram. No primeiro turno, prevaleceu a posição dos senadores que queriam voto aberto em todos os casos. E a PEC foi aprovada por 54 votos a favor contra 10. No segundo turno, que começou por volta das 10 para as 10 da noite, primeiro houve a tentativa de se votar um requerimento, mas não houve quórum suficiente para a deliberação da matéria. E a votação final da PEC do voto aberto ficou para a próxima semana. Na página da TV na internet você pode rever as principais reportagens desta edição. Boa noite e até amanhã.